Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Mas hoje eu vou falar sobre uma mulher na Bíblia que eu amo, que provavelmente você já está cansado de ouvir sobre ela. É uma história muito conhecida da Bíblia. E é uma mulher que ela não tem nome. A gente não sabe a idade dela. Provavelmente, claro, né, ela tinha mais de 12 anos, porque a gente sabe que há 12 anos ela sofria de uma doença. A gente não sabe a idade dela, a gente não sabe o nome dela. A gente só sabe que ela era uma mulher, que ela sofria de uma doença por 12 anos, mas que quando ela toca nas vestes de Jesus, tudo muda na vida dela. Então, eu vou convidar, e hoje o tema da nossa mensagem é Jesus muda tudo. Assim como ela transformou a vida daquela mulher, Jesus também muda tudo nas nossas vidas. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 5, 25 a 28. Marcos 5, 25 a 28. Havia uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Deixe aberto Marcos 5 na sua Bíblia, porque nós vamos, ao decorrer dessa mensagem, nós vamos estar falando sobre todas as partes dessa história. Mas então a gente tinha uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos e ela havia sofrido muito cuidado de vários médicos, foi em vários médicos, ninguém resolveu o problema dela. Ontem eu estava conversando com alguém que estava falando sobre a saúde aqui em Portugal, todo mundo mora nos Estados Unidos, sem falar mal do meu país, que eu estou, amém, glória a Deus, mas lá a saúde é uma coisa muito cara, né? E aqui, graças a Deus, quando a pessoa estava falando que ela tem muito acesso a uma boa saúde. Mas, enfim, a gente sabe que ela foi nos médicos e os médicos tentaram de tudo e a Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro dela e nada resolveu. Mas aí, olha que lindo. Ela fala assim, quando a Bíblia fala, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou no seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. É uma mulher que sofria de uma dor por anos e anos. A gente sabe que naquela época, de acordo com a lei judaica, se a gente tinha ali uma mulher que estava principalmente sangrando de hemorragia, essa mulher era considerada completamente impura. Isso significa que quem ela tocasse se tornava impuro, ela não podia ir no templo, ela não podia nem estar no meio da multidão. Deus é tão bom que Ele está mandando uma chuva para nós aqui. E Ele não podia nem tocar. Quem ela tocasse se tornava impuro. E essa pessoa não podia adorar ao Senhor no templo, essa pessoa tinha várias coisas que ela precisava fazer para se purificar. Então, a gente tem uma mulher que ela era marginalizada por causa da doença dela. Hoje, a gente é doente, a gente pode sofrer de uma doença que ninguém sabe. Mas, naquela época, uma doença, ainda mais como essa, era uma doença que acaba se tornando pública, porque ela tinha que avisar que ela estava impura. E as pessoas marginalizavam essas pessoas. Então, era uma mulher que, provavelmente, vivia sozinha, porque em quem ela tocava se tornava impuro. Era uma mulher que era marginalizada pela sociedade. E aí, agora, a gente tem esse momento em que ela ouve falar de Jesus e que Jesus estava passando. E eu imagino tudo que ela já tinha ouvido falar de Jesus, porque era aquele mestre, mesmo que ela não tivesse entendido que ele era o Messias, ela sabia que tinha um homem que parecia que era sábio, que falava às multidões e, mais importante, curava os doentes. E eu imagino aquela mulher que estava doente pensando assim, talvez essa seja a minha única oportunidade. Uma mulher que teve fé mesmo no desconhecido e foi atrás daquilo que ela queria. E é muito interessante quando a gente pensa no contexto cultural que aquela mulher estava, porque ela, mesmo sem conhecer Jesus profundamente, ela sabia que Jesus era a sua resposta. Jesus sempre é a resposta. Jesus sempre é a resposta que a gente está procurando. Uma pena que, às vezes, Jesus é o último que a gente vai até. A gente espera chegar lá no fundo do poço para a gente falar assim, ai, Jesus, tem Jesus. A gente espera as coisas acontecerem para falar assim, nossa, agora eu vou orar, porque agora eu preciso de um milagre. Ao invés de a gente orar antes, a gente ora depois, quando a situação já está acontecendo. Muitas vezes a gente pergunta a direção. Sempre falo isso lá na igreja. É muito interessante, né? Porque, na verdade, aonde Jesus vai, a gente vai atrás, né? Mas hoje a gente está acostumado com o evangelho em que a gente vai e a gente acha que Jesus tem que seguir a gente.
gente fazer todas as nossas vontades. É aquela coisa que você faz, você fala assim, Jesus, conserta essa besteira aí para mim, porque como é que eu vou resolver agora? Mas, na verdade, Jesus é sempre a resposta, ele é sempre a direção, e nós precisamos sempre se achegar a ele. Ela já tinha tentado de tudo. Eu imagino o desespero daquela mulher. Não era só uma doença. Queridas, quem é mulher sabe. Vamos imaginar 12 anos sangrando sem parar. A fraqueza daquela mulher, fisicamente, emocionalmente, ela é completamente marginalizada pela sociedade. Então, ela estava quebrada fisicamente, ela estava quebrada emocionalmente. Aquela mulher estava sem força nenhuma, por 12 anos, constantemente. Aquela, não sei nem se ela sentia dor, mas provavelmente sim. Então, a gente tem aquela mulher que estava sofrendo, vida sofrida, 12 anos de dor, aquela sofrência que, às vezes, aquela dor que todo mundo sabe quando passa aquela dor silenciosa, mas aquela dor que vai e se prolonga por anos. E ela já tinha tentado de tudo, ela chegou no fundo do poço e aí ela recorreu ao Senhor. Mas nós que estamos na igreja, nós que também já ouvimos falar de Jesus, e eu sei que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela diretamente foi a Ele. Porque quando nós temos qualquer tipo de circunstância na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é exatamente como essa mulher, é ir ao encontro de Jesus. Por mais que você pode ser crente há anos e falar para mim, nossa, Deus é aquele que me socorre. Ou talvez você esteja conhecendo Jesus agora. Mas uma certeza eu posso te dar. Jesus é sempre aquilo que você está procurando. Jesus é sempre a resposta. Se você quer salvar o seu casamento, não importa a quantidade de encontros que você tenha. Eu sou terapeuta de casal, mas não importa quanta terapia de casal você faça, não importa quantos encontros você faça, você vai precisar colocar o Senhor no centro do seu casamento. Jesus é a resposta para o seu casamento. Se você está cansado, eu amo tirar férias. Eu brinquei e falei assim, eu vou aproveitar. Gente, venham pro café da manhã, tá? Porque o café da manhã daqui é maravilhoso. Aí eu estava no café da manhã, o Leandro, eu falei, vou cortar metade de um pão. Aí o Leandro, come o pão inteiro. Eu falei, vou aproveitar que eu tô de férias, mini férias, né? Vou aproveitar que eu tô de férias e vou comer um pão. Aí eu falei, nem é férias, né? Porque a gente olhou um bocado. Mas a gente vai, tira férias. Férias é maravilhoso. Quem ama férias? Todo mundo ama férias. Nos Estados Unidos eu quase não tenho férias, então aproveitem a Europa, queridos. E aí a gente aproveita as férias para descansar. Quem é que tira aquele dia e fala assim, hoje eu não vou fazer nada, eu vou descansar, vou ver um filme, vou aproveitar. E aí no dia seguinte você está o quê? Cansado de novo, parece que você nem tirou férias. Aí às vezes você tem que tirar férias das férias. Eu provavelmente vou ter que tirar um dia off dos dias off que eu tirei para vir para cá. E aí a gente parece que tem que tirar férias das férias porque parece que a gente não descansa. Que não importa a quantidade de férias que você tire. Tire férias, viaje com a sua família, mas não importa. Se você não tem o único que traz descanso para a sua alma, você vai continuar cansado. Jesus é sempre a resposta. Se você está ansioso, não adianta quantos mecanismos de regulação você saiba, quantas coisas você entenda. E eu amo psicologia, mas não adianta quanta psicologia você entenda, quanta coisa você faça. Se você não tem aquele que realmente pode controlar e saber que ele está no controle e descansar, você vai continuar ansioso. É Jesus de que a gente precisa. Muitas vezes a gente tem uma crise financeira, né? Aquele momento em que a gente olha e fala assim, nossa, está tudo dando errado, não está entrando nada, o que está acontecendo? Não está abrindo porta de trabalho. Se a gente não vem à igreja, oferta com alegria, dizima ao Senhor, obedece a palavra dele, entrega até as nossas finanças. Às vezes é mais fácil as pessoas entregarem o coração do que o bolso, queridos, porque bolso, quando mexe em bolso, é um problema. Só que a Bíblia fala mais de dinheiro do que fala de fé. Então a gente precisa entender por que ele fala isso, porque ele sabe onde está o nosso coração. A gente trabalha horas extras, a gente faz de tudo, mas não, Senhor, a oferta eu não quero dar. Não adianta, a Jesus é sempre a resposta. A palavra de Deus é sempre aquilo que a gente precisa. Não adianta qual área que a gente esteja precisando. A gente quer ser uma pessoa melhor, a gente quer ser mais regulada, a gente quer ser mais sábia, mas a gente nunca abre a Bíblia para ler. A Bíblia é a fonte da sabedoria. Então a gente precisa entender que não importa o que a gente precise, não importa o que a gente esteja necessitando, qual área da nossa vida que a gente precise. Jesus é sempre o caminho, ele é sempre a resposta. Mateus 6,33, um dos versículos mais famosos da Bíblia, a gente ama falar sobre ele. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quem estava falando aqui?
Jesus. Jesus estava falando, olha, eu sei que vocês ficam preocupados com o que vestir, eu sei que vocês ficam pensando no que comer, olha só os lírios do campo, olha só tudo isso. Aí depois ele fala, mas busquem primeiro o reino dos céus e todas essas outras coisas. Olha como ele está chamando o seu trabalho. Jesus está chamando o nosso trabalho de coisa. Jesus está chamando os nossos hobbies de coisa. Jesus está chamando tudo que a gente faz de coisa. Ele fala assim, as outras coisas serão acrescentadas. O que ele está falando é, olha, vem a mim e as outras coisas eu vou resolver para você. Se você me colocar em primeiro lugar, se você vir até a mim, fica tranquilo, porque eu sou aquele que rege o universo e eu vou cuidar de você. Mas para isso nós precisamos ir até Jesus. Primeiro a gente busca o Senhor, primeiro a gente prioriza a Deus, primeiro a gente vai ir até Jesus e as outras coisas serão acrescentadas. Antes de correr, quem é crente, ajoelha. Antes de reclamar, quem é crente, agradece. Nós temos prioridades na nossa vida como cristãos, como seguidores de Jesus. Até porque a gente pode até tentar descansar, mas o único que realmente vai trazer descanso para a nossa alma é Jesus Cristo. Gente, o que eram, para a gente 12 anos, a gente pensa assim, 12 anos é muita coisa, mas o que eram 12 anos para aquele que criou o tempo? O que eram 12 anos para Jesus? O que era a doença para aquele que criou a vida? O que são os nossos problemas comparados ao tamanho do nosso Deus? Deus é sempre a nossa resposta. Não importa o quanto a gente tente fazer com as nossas próprias mãos. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ela foi nos melhores médicos. Ela buscou os melhores profissionais. Mas mesmo assim ninguém conseguiu resolver o seu problema. O único que pode resolver completamente o nosso problema, e seja qual for, a resposta vai ser sempre Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Um dia essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do poder de cura. Ela entendeu que era a resposta que ela queria. E sabe o que ela fez? E vamos ser bem sinceros que mulher, quando quer uma coisa, ela vai até conseguir. Ela foi determinada. Ela falou, Ele, não importa o que eu tiver que fazer, eu vou atrás, porque essa é a minha chance. E ela foi atrás de Jesus. Ela tinha a certeza daquilo que o salmista declara em Salmo 46, 1-3, fala assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Aí olha que lindo que ele fala. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, que desespero, afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. E aí a gente volta lá para o começo, porque é disso que ele está falando. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele está sempre presente no meio da adversidade. Eu não vou temer, não importa o que acontecer. Eu sei quem é meu auxílio, eu sei quem é a minha fortaleza. Essa mulher talvez não estivesse ali no momento que os montes estavam afundando, mas com certeza para ela tinha uma dor profunda, uma doença sem cura. E ela estava no meio da multidão que ela precisava enfrentar. Talvez multidão para mim e para você, tem gente que não gosta de multidão, mas talvez multidão para mim e para você não seja um problema. Talvez teve uma atividade que a gente fez no camp, que era uma atividade que você ficava andando em círculo, e tinha gente que estava super confortável, tinha gente que andava assim, porque era aquele nervoso de ter um monte de gente em volta. A Adélia estava super confortável, super alegre, confortável, rindo para tudo que ela é alegre mesmo, adora gente. E aí, mas tinha gente que andava assim, ó. Aí eu tenho uma hora que eu falei assim, olha nos olhos da pessoa, fala, né, assim. Aí eu pensei, mas tudo bem, não tem problema, são personalidades diferentes mesmo. E aí tem gente que gosta de multidão, tem gente que não gosta. Mas vamos pensar um pouquinho na situação dessa mulher. Vamos lembrar o que a gente falou. Quem ela tocasse era considerado o quê? Impuro. Vocês acham mesmo que as pessoas iam gostar de ter essa mulher perto deles? E vocês acham que uma multidão não ia trazer ansiedade para ela? Ela viu uma multidão. Ela pensou, uau, eu vou ter que passar por essa multidão para eu poder chegar na minha cura. Eu vou ter que enfrentar algo que para mim traz ansiedade, traz medo, traz insegurança. Eu sei que eu vou ser julgada. Eu sei que as pessoas... Imagina se alguém me vê e começa a falar, ela é aquela impura, ela é aquela que está doente, imagina o que pode acontecer. E aí quem é ansioso sabe que começa a ter um monte de pensamento. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Mas ela tinha certeza de uma coisa. Jesus estava passando. E ela, de alguma forma, precisava tocar em Jesus. Não adianta
adiantava mais ela reclamar, ela já tinha tentado, queridos. Não adiantava mais ela procurar pessoas, ela já tinha tentado. Não adiantava mais ela se esconder, ela já tinha tentado. Não adiantava mais ela só ficar chorando e lamentando, ela já tinha tentado. Quem passa dificuldade sabe que a gente tenta todas essas coisas. A gente já tinha tentado, ela já tinha tentado de tudo, mas nada tinha dado certo. Então agora era a hora de agir, porque o Jesus estava passando. Era agora. E só eu imagino o pensamento dela, olha que fé. Só de eu tocar no manto dele, eu sei, eu creio que ele tem poder para me curar. Nós já fomos assim também. Nós já fomos completamente impuros. Nós já estivemos completamente doentes pelo pecado. Mas quando Jesus passou, quando Jesus entrou na nossa vida, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, todos aqueles que estavam sujos, doentes pelo pecado, Ele nos traz a cura. Mas a gente foi até Jesus. Eu não sei como você chegou a Jesus, se alguém te convidou, talvez hoje, como eu não conheço vocês, talvez alguém aqui esteja na primeira vez que esteja numa igreja evangélica. Alguém convidou a gente ouviu falar sobre Jesus, a minha avó se converteu lendo a própria Bíblia. Não sei como você chegou a Jesus, mas uma certeza eu tenho. Você viu ele passar e você tomou essa oportunidade e você foi curado dos seus pecados. Nós cremos, nós fomos sarados. Jesus também foi a nossa resposta. Isaías 53:5 diz: Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Aí vem um dos versículos mais lindos. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Mesmo aquele que está cheio de ferida, mesmo aquele que pode se achar o mais sujo de todos. Pastora, você não faz ideia do meu passado. Não há nada que se compare à cura que Jesus pode trazer. E não há ninguém que o nosso Deus não possa salvar. Não há ninguém difícil para Jesus. Essa pessoa é difícil, até Jesus. Gente, não tem nada que seja difícil para Jesus. Porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos sarados. Porque quando Jesus está presente, a gente não perde a oportunidade. Infelizmente, muitas pessoas, elas perdem a oportunidade de aprofundar o seu relacionamento com Deus. E o camp foi maravilhoso, mas eu fico muito triste de pensar, talvez, de uma pessoa, e eu falo a mesma coisa lá na igreja, que teve a oportunidade de estar nesse camp, que teve a oportunidade de se aproximar de Jesus, que viu Jesus passar, que ele até queria mais, a oportunidade estava ali, perto dela. Gente, quem foi sabe como foi. Quem foi sabe que Jesus esteve presente ali conosco todos os dias. Você vê Jesus passar, mas você fala assim, próxima vez que ele passar, eu vou. Próxima vez que Jesus estiver perto, eu vou. Às vezes você está num culto, você sente aquela presença do Senhor, e aí você fala assim, na próxima vez eu louvo. Ou o pastor falou alguma coisa que é sempre bíblica, claro que vem da palavra do Senhor, o Espírito Santo te incomodou, muda de vida. Aí você fala assim, eu vou mudar. Chegou segunda-feira, você fala assim, próxima vez eu mudo. Na próxima oportunidade eu faço. E aí a gente deixa Jesus. Imagina se ela não tivesse ido ao encontro de Jesus. Imagina se ela tivesse só ouvido falar de Jesus e ter deixado Jesus passar. Imagina se ela não tivesse tomado essa oportunidade. Não perca a oportunidade. Se Jesus está passando, se Jesus está presente, nós precisamos aproveitar a oportunidade e a gente precisa entregar tudo para Ele. É muito triste saber que alguém sabe que está doente, a cura passa por ela e essa pessoa não vai ao encontro da cura. E eu falo de cura física, cura emocional, cura espiritual, o que for. Queridos, não tem nada tão precioso do que Jesus. E talvez a gente perca a oportunidade porque a gente gosta de lógica, né? Tem muita gente que é lógico. Mas se não faz sentido. Mas eu até me sinto bem, eu até sinto essa paz, eu até quero, mas assim, não quero que as pessoas achem que eu sou crente, não quero que as pessoas achem que eu sou isso, não quero. E aí a gente deixa Jesus passar. Se Jesus está passando na sua vida, se Jesus está perto de você, se você tem a oportunidade de conhecer a Ele mais profundamente, não perca a oportunidade. Não importa o que esteja acontecendo na sua
sua vida. Não importa se você está doente, não importa se você está pecando hoje, não importa se você tem um passado difícil. Não há nada que Jesus não possa curar. Não há nada que Jesus não possa fazer. Mas para isso a gente precisa se aproximar dele. Quando você vier ao culto, não perca a oportunidade. Antes de você entrar por essas portas, já ora e fala assim: Senhor, fala comigo hoje. Fala com os meus filhos na salinha. Fala, Senhor Deus, no meu casamento. Fala, Senhor Deus, na minha vida. Senhor, eu quero sair daqui realmente com a palavra do Senhor. Espírito Santo, mexe em mim. Às vezes a gente perde a oportunidade até dentro da igreja. Muitas vezes, e eu lembro que quando a gente sempre trabalhou muito na igreja, teve uma época na minha vida que era aquela coisa assim, eu fazia porque eu tinha que fazer, eu fazia porque eu tinha muita coisa para fazer. E aí teve um dia que eu estava louvando, que eu estava cantando no louvor, e eu estava cantando. E aí eu fiquei muito chateada porque eu cantei uma coisa errada, eu saí do tempo, que sempre acontece também. E aí eu saí do tempo da música, e eu lembro que aquilo me chateou tanto. E aí veio na hora o Espírito Santo: por que você não está aproveitando? Por que você não está louvando? E é daqui, gente, a partir daquele dia, é claro que a gente ensaia, é claro que a gente busca fazer o nosso melhor, mas a partir daquele dia a minha prioridade foi: Senhor, eu não vou perder a oportunidade de te louvar. Eu não vou perder a oportunidade de louvar só porque estou muito focado em fazer alguma coisa. A gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes a gente perde a oportunidade. A gente está na igreja, a gente perde a oportunidade de louvar porque a gente está pensando na comida que vai ser ou no que a gente vai fazer depois. A gente está ouvindo uma palavra, aquela palavra está mexendo com a gente acha que é emoção, a gente acha que vem da nossa cabeça. É interessante, né? Porque é sempre quando Jesus fala com a gente acha que é da nossa cabeça. Jesus isso é da minha cabeça, isso é invenção, e a gente perde a oportunidade de se aprofundar e de aproveitar a presença de Jesus. Se você é convicto de algum pecado, pede perdão, se entrega ao Senhor, o Senhor pode curar. Se você quer mudança na sua vida, não perca a oportunidade, porque olha que interessante. Do que adiantava Jesus passar se essa mulher não fosse tocar no manto dele? Ela precisou se aproximar, ela precisou tocar, ela precisou chegar perto de Jesus, querer essa cura, querer tocar no Senhor. Essa mulher não perdeu a oportunidade da cura dela. Marcos 5:29, olha o que fala quando ela tocou no manto de Jesus. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Nós tivemos curas lindas no camp, né? Curas lindas nesse camp. Gente, quem foi curado aqui de uma doença e você sabe com alegria que é você ser curado? Teve uma... Amém. Amém. Depois vocês peçam para a Adélia dançar para você, que agora ela pode. Tinha uma atividade do camp que era você manter... Quem não foi vai falar que a gente é maluco, né? Porque eu vou falar da... Mas, enfim, tinha uma atividade do camp que era você manter suas mãos para cima. Por causa de resistência. Depois a gente explica. Aí você botava... Depois os pastores te explicam. Aí você botava a mão para cima e você ficava com a mão para cima. Aí eu olho para a Nancy tá com a mão para cima, com uma alegria. Aí eu falei: Nancy, aproveita, porque de um tempo atrás eu lembro que você não podia fazer esse movimento. Então fica com a mão para cima, aproveita, porque Deus te curou. Que alegria quando a gente é curado. Que alegria quando a porta abre. Que alegria quando a gente recebe a bênção. E teria muitas pessoas que falariam para você que esse é o ápice da história. O ápice da história é o seu milagre. O ápice da história é a sua bênção. E amém. A gente recebe muita bênção. Quem aqui recebe muita bênção do Senhor? Amém. A gente recebe muita bênção. A porta abre, a gente ora, Deus responde. Que alegria. Nossa, e essa mulher foi curada e talvez você falasse: nossa, amém, acabou a história. A história já foi a melhor possível. Essa mulher conseguiu o que ela queria. Vamos parar por aqui. Aí talvez você já escutou em nome de Jesus, não nessa igreja, claro que não, mas talvez em algum outro lugar ou na internet. Vai, que Deus, se você quer Jesus, Jesus vai te dar todas as bênçãos que você quer. Hoje o pastor Tiago estava falando sobre... Aí venham também para Abrindo a Bíblia, querido, para abrir a Escola Dominical. Venham também para a Escola Dominical, que a Escola Dominical hoje foi incrível. E o pastor Tiago estava falando sobre a teologia progressista. E ele tem uma hora que ele falou assim: porque uma vez eu ouvi um pastor falar que tudo que está no seu coração, tudo que está no... E as pessoas não falam assim, né? Falam assim: tudo que está no seu coração é da vontade do Senhor. O que você pensar, Fernanda, Deus pode te dar. E aí aquela pessoa chora: ai, que lindo. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Graças a Deus, Deus não me dá tudo que eu tenho vontade no meu coração, queridos. Graças a Deus, Deus é misericordioso na minha vida. E talvez eu falasse para você hoje, falar assim: viu, é só você tocar no manto, Leandro, que Deus vai te dar
tudo que você precisa. Toca no manto que o milagre vai acontecer na sua vida e amém. Porque Deus, Ele nos dá milagre, Ele faz todas as nossas vontades. Deus é aquele que se... Tem um pastor brasileiro, espero que vocês nem sigam ele, mas é um pastor brasileiro que ele fala exatamente assim. Aí ele fala, tudo que você pensar, tudo que você sonhar, tudo que você imagina... Não vou falar o nome, não. Não vou falar o nome, não estou falando o nome. Ai, tudo que tá no YouTube, não estou falando nome. Tudo que você pensar, tudo que você imaginar, Deus vai te dar. Ai, aí as pessoas falam amém, glória a Deus. Aí as pessoas se aproximam a Jesus. Antigamente falava que quanto mais de Jesus você tiver, mais postos de gasolina você vai ter. E amém, aleluia. Pastores reclamando que o avião tá ruim, que quer comprar outro avião. Gente, isso não é evangelho não, tá? Desculpa. Mas aí as pessoas falando, e a gente acha que assim, amém, Jesus curou essa mulher. E graças a Deus, porque Jesus também nos dá bênção, tá? Mas graças a Deus, Jesus curou essa mulher, amém. Pastor, acabou a pregação foi linda. Gente, o mais importante é o que vem depois da cura. O mais importante é o que acontece depois da cura dessa mulher. A hemorragia já cessou, a cura já chegou, a bênção ela já recebeu. Mas Jesus não fez só o que ela esperava, Jesus foi além. Jesus sempre vai além. Se tem uma coisa que o nosso Deus faz, Ele sempre vai além das nossas expectativas. O nosso Deus sempre vai além do que a gente espera. Eu sei o quanto o pastor Tiago e a pastora Isabela oraram por esse camp. E no final eles falaram exatamente isso. Nossa, Deus foi muito além das nossas expectativas. Deus fez muito mais do que a gente espera. Quem foi para o camp pode falar que foi muito mais do que você esperava. Deus sempre faz além das nossas expectativas. Deus sempre vai a mais. E o que acontece nessa história é o que acontece exatamente depois da cura. Marcos 5, 30 a 32. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor, Jesus? E ainda perguntas, quem te tocou? Jesus, porém, continuou olhando ao redor. Olha que lindo, mesmo depois de toda a revoltinha dos discípulos. Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Eu sempre brinco, quem não conhece o pastor Thomas, eu sempre brinco que o pastor Thomas seria o primeiro a falar assim, Jesus, não sei. Tipo assim, tem um monte de gente aqui, que o pastor Thomas é bem direto. E aí ele fala assim, olha, tem um monte de gente aqui, como é que eu vou saber quem te tocou? E os discípulos estavam assim, sério, Jesus, olha a quantidade de gente. E a Bíblia fala que Jesus continuou olhando. Gente, é claro que Jesus sabia quem tinha tocado ele. É claro que Jesus sabe de tudo. A Bíblia fala que quando Natanael foi falar com Jesus, Jesus falou, olha, eu já te vi embaixo daquela árvore, eu já sei toda a sua história. Quando a mulher samaritana estava com Jesus, Jesus contou toda a história dela. É claro que Jesus sabia quem era. Mas imagina para aquela mulher tá vendo Jesus procurar por ela. Tu tá entendendo? Aquela mulher que era completamente à margem da sociedade. Ela tocou em Jesus e agora Jesus está procurando por ela, no meio de uma multidão. E aí Jesus ouviu os discípulos e ele continuou procurando por ela. Continuou procurando por ela. E ele falava assim, quem tocou em mim? E Jesus perguntou no meio de toda a multidão. Mas a Bíblia fala que no meio da multidão, Jesus ele queria ver ela. Jesus nos vê. Jesus sabe quem nós somos. Jesus, mesmo em meio à multidão, mesmo em meio a tudo, Jesus procura por nós. Por isso que, assim, é claro que a cura foi maravilhosa, mas Jesus não só curou essa mulher fisicamente, Jesus curou essa mulher emocionalmente, espiritualmente. Jesus fez uma cura completa. Essa mulher teve fé para crer no poder de Jesus para sua cura física, e Jesus foi lá e curou a sua alma. Jesus vai muito mais além. Ela sabia que o toque de Jesus ia ser poderoso, mas ela não imaginava que o toque dela ia fazer alguma diferença em Jesus. Você está entendendo? Ela cria no toque de Jesus, mas ela não imaginava que o toque dela faria Jesus parar no meio de uma multidão à procura dela. Esse é o nosso Deus. A Bíblia fala que o nosso Deus, Jesus deixa as 99 ovelhas. Porque ele sabe que elas estão bem, estão seguras, estão firmes. E ele vai lá atrás daquela ovelhinha que se perdeu. E mais lindo do que isso, ele fala que ele vai e procura até encontrar. E aí ele procura aquela ovelhinha, cuida daquela ovelhinha. E eu imagino exatamente nesse momento, nessa história, o que está acontecendo. Jesus parando tudo, a multidão inteira, falando, cadê ela? Cadê essa minha ovelhinha? Cadê essa mulher? Jesus se importa com você. Você é
especial. Quando eu falo especial, não é que maravilhoso, não é isso, não. Mas Deus, realmente, você é especial no sentido de que você é único diante do Senhor. Jesus conhece a nossa história, Deus conhece a nossa história. Eu falei disso no camp. Aquele que conhece as estrelas por nome, sabe da quantidade de fios de cabelo que a gente tem. Queridos, eu não sei você, eu não tenho muito, meu cabelo já está caindo. Aí, enfim. Mas tem gente, mesmo se você for careca, Deus sabe a quantidade de cabelo que você tinha. Ou talvez está ali ainda um pouquinho. Mas aí, tem gente também que está perdendo um pouquinho, mas está tudo bem, Fabiano, está tranquilo. Porque o Thomas está a mesma coisa, fica tranquilo. Foi a Fernanda que fez isso. Eu não estava nem olhando, eu vi a Fernanda só. Tá tranquilo. Mas você ainda tem bastante, então está tranquilo. E aí, não importa. Gente, Jesus, ele conhece a quantidade. Nem eu sei a quantidade de fios de cabelo que eu tenho. A Bíblia fala que Deus conhece a quantidade de fios de cabelo que a gente tem. A multidão podia ser maravilhosa, mas Jesus foi atrás daquela mulher. Jesus se importa com você. Um dos salmos que eu mais li num dos momentos mais difíceis da minha vida foi Salmo 147:3. Fala assim: só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Ele não só cura, mas depois da cura, Ele enfaixa. Você está entendendo quem é o nosso Deus? Depois que Ele dá a cura, Ele vai lá e fala assim: cadê ela? Ele vai lá e Ele enfaixa por completo. Ele traz a cura completa da nossa alma. Esse é o nosso Deus. Ele não só cura, mas Ele cuida, Ele enfaixa, Ele se preocupa, Ele realmente se importa. Ele ama quando você vai na presença dEle, Ele ama te ouvir, Ele ama te curar, Ele ama te abraçar, Ele ama quando você canta para Ele, Ele ama, Ele se importa. Deus se importa quando a gente está com Ele, Deus se importa em nós. Salmo 147:11 diz: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a esperança no seu amor leal. Ele se agrada de nós. O nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus é um Deus que é perto, Ele é pessoal. Aquela mulher podia não ter importância para ninguém. Nem os médicos queriam mais ver aquela mulher ali. Porque eu falava assim: minha filha, eu já tentei de tudo e não resolveu. Ela podia não ter importância para ninguém. Os médicos podiam falar para ela: olha, você é um caso não tem como, você não tem mais como a gente fazer nada por você. As pessoas podiam falar, chamar ela de impura, mas para Jesus ela teve importância. Para Jesus ela foi especial. E aí continua a história, Marcos 5:33-34. A mulher, olha como a mulher realmente estava com medo do que vinha acontecer. Marcos 5:33-34. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A Bíblia já fala tudo para a gente. Aí aquela mulher tremendo de medo, ela falou assim: não toquei nele. Ele vai ficar impuro, as pessoas vão saber o que eu fiz. Eu não sei que eu não posso tocar nas pessoas. E ela vai tremendo de medo diante de Jesus. E, gente, teve um devocional no camp que a gente estava falando sobre isso, e muita gente estava falando sobre, às vezes, ter medo, né? Medo da volta de Jesus, ou medo do que, aquela coisa assim. Eu já tive, eu contei só no devocional e vou me expor mais aqui. Mas teve um evento lá em casa, em que eu acordei, eu era novinha. Aí eu acordei e tal. E não estavam meus pais, não estava o Tiago em casa, não estava ninguém. Meus pais deixaram o pijama em cima da cama. E eu tinha uma mania, o Tiago sabe, eu tinha uma mania. Eu acordava e ia para o quarto de alguém. Muitas vezes eu ia para o quarto do Tiago, eu ia para o quarto dos meus pais. Eu sempre acordava de manhã e ia para o quarto de alguém. Então, eu acordei de manhã, fui para o quarto dos meus pais, o do Tiago não tinha. Aí fui para o quarto dos meus pais, não tinha. Eu falei: meu Deus, fiquem. Aí bateu aquele desespero, filha de crente, filha de pastor. Bateu, meu avô tinha acabado, eu era novinha, tá? Meu avô tinha acabado de me ensinar a estátua de Daniel. E se você nunca ouviu, depois você escuta. Mas aí estava a estátua de Daniel, aí meu avô falando: a gente está na pontinha da estátua, Jesus está voltando. E aí eu tinha acabado de ouvir assim, aí quando eu vi em casa, eu lembro do meu pavor, era um pavor, um medo. E eu ficava assim: meu Deus, fiquei aí orando, tá? Quando eles chegaram, que eles só foram lá embaixo, pegar alguma coisa lá embaixo, e aí quando eles subiram, estava eu no quarto orando, pedindo perdão ao Senhor. Aí eles começaram a rir, falando assim: o que está acontecendo? Eu falei: pensei que eu tinha ficado, e comecei a chorar. Porque a gente tem aquele medo, né? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? E eu imagino o medo daquela mulher. Vamos ser reais. Em quem ela tocava, a pessoa era impura.
O que ela fazia? Ela era julgada. Os médicos falavam que ela não tinha mais resultado. E aí ela toca naquele Jesus que estava sendo o principal ali, que por mais que ela não conhecesse ele completamente, ela sabe que ele era importante naquele momento, e ela toca em Jesus. E aí, quando Jesus procura por ela, ela vai tremendo de medo. Mas sabe qual é a parte desse versículo que eu mais amo? Ela fala que ela, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Jesus ouviu essa mulher. Você está entendendo que no meio da multidão inteira, a multidão toda em volta dele, os discípulos já irritados, provavelmente, falaram, Jesus, a gente tem mais coisa para fazer. E aí, porque os discípulos eram assim, as crianças vinham, Jesus, tira as crianças. Não, deixem vir a mim. E aí a gente vê essa mulher, Jesus teve tempo para parar e ouvir a história daquela mulher. Jesus já sabia, gente, mas Jesus não só se importou, mas ele ouviu essa mulher contar tudo para ele. E eu imagino que essa mulher estava contando, tremendo, chorando, o medo que aquela mulher estava contando tudo. Jesus parou, Jesus ouviu, Jesus se importou. Quando a gente para diante do nosso Deus, quando a gente se quebranta diante dele, quando a gente ora, gente, o nosso Deus escuta as nossas orações. Talvez tenham coisas que ele não vai te responder, ou talvez tenham coisas que ele não vai fazer pelo seu próprio bem. Mas o nosso Deus escuta as nossas orações. E a gente precisa entender quem é esse Jesus que para tudo. Olha para... Eu imagino exatamente esse olhar de Jesus. Eu preguei recentemente sobre uma das histórias da Bíblia que eu gosto também, que é sobre Zaqueu. Quando Jesus olha para cima e Zaqueu olha para ele, eu imagino que o coração de Zaqueu naquela hora parou assim. Falou, meu Deus. E eu imagino exatamente essa hora que Jesus olha para essa mulher. E aí Jesus vê todo o medo dessa mulher. E Jesus olha com amor. Jesus escuta essa mulher. Jesus escuta ela contar toda a verdade. E aí, depois que essa mulher contou tudo, falou de todo o medo dela, falou de toda a história dela, falou da doença, falou do porquê que ela tocou ele, falou de tudo. Eu sou impura, eu toquei no Senhor, mas eu senti a minha cura. E aí ele vira para essa mulher e fala assim, então ele lhe disse, filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Antes ela era chamada de impura, agora ela está sendo chamada de filha. Vai em paz, você foi curada do seu sofrimento. Eu imagino o pensamento dessa mulher, quanto medo que ela tinha. Quando ela olha, Jesus chama ela de filha no meio de todo mundo. O que Jesus estava fazendo era reafirmando o valor dessa mulher no meio de todo mundo. Falando assim, olha, ela não está mais doente, ela foi curada e ela é filha, ela pertence sim a mim. E olha que lindo que Jesus está fazendo com essa mulher, gente. Ele não está só curando ela fisicamente, está curando ela socialmente, está curando ela espiritualmente, está curando ela emocionalmente, porque ele não é só aquele que cura, mas ele é aquele que enfaixa as nossas feridas. É o nosso Deus, e que Jesus é lindo. Por isso que muitas vezes a gente precisa entender que não importa o medo que você tenha de se aproximar de Deus, deixa esse medo para longe, se aproxima dele, recebe o amor e a graça do nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus justo. Muitas vezes ele vai nos corrigir, sim, porque todo bom pai corrige, né? Se você é um bom pai, você corrige. Todo bom pai corrige, mas o nosso Deus também é um Deus de graça. O nosso Deus também é um Deus de misericórdia. O nosso Deus também é um Deus que se importa. O nosso Deus também é um Deus que nos ama. O nosso Deus também é um Deus que ele vai curando as nossas feridas, ele vai cuidando de nós, ele vai ouvindo a nossa história, ele vai nos ajudando, ele vai nos dando força. Esse é o nosso Deus. A gente precisa ter fé não só no que Deus pode fazer, mas quem Deus é também. A gente precisa entender, se a Bíblia fala que Deus é bom, não há nada nesse mundo que vai tirar de mim a fé que eu tenho que Deus é bom. Se Deus fala que Deus é amor, não tem nada nesse mundo que vai tirar de mim a fé que eu tenho que Deus é amor. Não é só o que Deus faz, é quem Deus é. Eu não venho para a igreja para louvar, para receber algo. Eu venho para a igreja para louvar porque eu sei que o meu Deus é fiel. Eu louvo ao Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele faz. E aí, quando eu louvo ao Senhor pelo que Ele é, porque eu estou buscando primeiro ao reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Deus vem e Ele abençoa, mas eu não louvo pela bênção, eu louvo por aquele que abençoa. E aí, nesse momento, a gente vê exatamente quem Deus é, aquela mulher que estava impura, com medo do castigo. E eu imagino para aquela mulher escutar, filha, filha. Gente, eu acho que o escutar filha foi melhor do que a cura. Quem aqui sabe que no momento que você está precisando, o emocional, gente, eu acho que ela escutar a filha
Para ela foi assim, uau, eu fui julgada a minha vida inteira. Eu fui maltratada esse tempo todo. Eu fui chamada de impura esse tempo inteiro. E esse homem que é bom, que cura, que faz milagre, ele me chama de filha. Não é só irmã, não é só mulher. Deus não falou mulher. Deus falou filha. E ele ainda falou aquilo que todo mundo quer ouvir. Vá em paz. Vá em paz. Jesus está olhando para ela e fala assim, eu ouvi toda a sua história. Eu conheço você. Eu curei você. Então, vá em paz. Vá em paz e seja livre do seu sofrimento. Jesus nos ama. João 15:9 diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Jesus está pronto para mudar tudo na nossa vida. Não somente as circunstâncias, mas Ele pode mudar a sua alma ferida. Ele pode curar, sim, Ele pode curar o que for, mas Ele também pode enfaixar as nossas feridas. Ele não quer só te curar, mas Ele quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento profundo, um relacionamento sincero diante dEle. Salmo 91:4 diz, Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você tem alguma dúvida que o nosso Deus gosta e ama cuidar de nós? Você já viu, quem já esteve fazendo, ou quem já viu algum vídeo na internet, esses dias, mas enfim, a internet está tão... Não confie na internet. Eu fui ver um vídeo esses dias de um monte de patinho pulando no trampolim. Eu falei, ai, que fofo! E o Thomas falou, é IA. Aí eu falei, não é. É verdade, é muito fofo. Tal. E aí depois saiu até nas notícias, vídeo de sei lá o quê, de patinhos pulando, enfim. E eu caio fácil mesmo. Por isso que eu já até tirei o meu Instagram pessoal. E aí, porque eu caio fácil nessas coisas. E o Thomas fala na hora, falou assim, é IA. Eu falei, não é IA. E não caiu na internet. Mas, enfim, se você já viu algum vídeo de uma galinha... Já viram os vídeos de uma galinha, como é que ela cuida dos seus pintinhos? Ou de um pássaro, como é que ele faz para cuidar? Quando está ventando, quando está isso, ele abre as suas asas. E os pintinhos vêm tudo para debaixo. Né? Quem é mãe faz isso também de uma outra forma, né? E aí, os pintinhos vêm tudo para debaixo da asa. E aí, ela fica ali, os pintinhos ficam quentinhos. Quando o seu filho acorda no meio da noite, está com medo, o que você faz muitas vezes? Né? Eu sei que a gente fala, não, nunca, pastora, mas enfim. E aí, o filho vai na cama e você dá um abraço, ou você fica no quarto dele e você dá um abraço para ele se sentir seguro. E é exatamente isso que esse salmista está falando. Ele cobrirá com as suas penas. Ele está falando exatamente disso. Ele abre as suas asas. Olha o que fala. E sobre as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ele está falando sobre esse Deus que enfaixa as nossas feridas, que cura a nossa alma, que quando a gente vem até Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que é o nosso refúgio, Ele é aquele que nos ama, aquele que sim nos capacita, que nos corrige quando a gente precisa de correção, mas é um Deus que ama, que chama de filho, que chama de filha, que fala, vai em paz, seja livre do seu sofrimento, porque enquanto eu estiver na sua vida, sou eu que tenho o controle. Quando Deus está na nossa vida, queridos, é Ele que tem um controle, a gente pode dormir em paz, a gente pode acordar em paz, a gente pode viver em paz, porque a gente sabe que aquele que é o príncipe da paz, ele é aquele que governa a nossa vida. A paz não vai vir, não importa. Ah, pastora, a paz só vai vir se eu ganhar essa quantidade de dinheiro. A paz só vai vir quando o meu visto chegar. A paz só vai vir quando eu receber o meu milagre. Querido, o príncipe da paz é o nosso escudo protetor. Você pode ter paz. Quanto mais perto a gente está do Senhor, quanto mais perto a gente está de Jesus, mais paz a gente pode ter. Essa mulher, ela veio na presença de Jesus impura e ela saiu da presença de Jesus curada. Ela saiu da presença do Senhor filha. E hoje, eu sei que a gente vai estar ceando juntos. Hoje é Santa Ceia. Mas lembre-se também que nós chegamos a Cristo impuros e saímos filhos. Nós ouvimos exatamente o que essa mulher fez. Vem a mim, vem à cruz, me aceita como Salvador, que você vai sair daqui limpo, impuro, sendo chamado filhos de Deus. Nós já recebemos essa cura de Cristo. Então, hoje, não sei o que você talvez estivesse esperando buscar nessa manhã, mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus é a sua resposta. Chegar perto de Jesus, se aproximar de Jesus, sentir o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, a correção de Jesus, seja o que for, é a sua resposta. Não perca tempo.
Jesus, ele passa. Jesus, ele está presente. Seja nos cultos, seja na sua própria casa, seja no seu próprio devocional. Mas Jesus, ele está presente. Não perca tempo. Vá ao encontro dele. Derrame tudo diante dele. Porque ele é o único que realmente pode trazer a cura. Venha à presença do Senhor. Leve a presença do Senhor com você aonde você for. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore ao Senhor. Mesmo que você fale para mim, eu já ouvi isso de muita gente, eu não sei nem orar, pastor. Eu falei, gente, conta a sua história. Conta o que está passando na sua mente, conta o que está passando no seu coração. Jesus escuta. Vocês acham mesmo que aquela mulher estava falando com palavras lindas? A mulher estava morrendo de medo, tremendo de medo. Mas ela contou a sua história. Ela foi a Jesus e, na verdade, nem sua história, ela contou a sua verdade. Ela colocou tudo para fora. Ela falou de toda a sua vida, do porquê que ela fez, como ela chegou até Jesus. Ela contou todo o seu sofrimento. E Jesus ouviu e Jesus curou. Deixe ele ungir as suas feridas. Deixe ele enfaixar as suas feridas. Deixe ele cuidar de você, cuidar do seu futuro, cuidar da sua casa. Ele pode cuidar. Ele pode cuidar do seu futuro, ele pode cuidar do seu trabalho, ele pode cuidar dos seus filhos, ele pode cuidar da sua mente, ele pode curar. Por mais que a gente veja a multidão, Jesus, ele vê coração. Por mais que a gente veja um monte de circunstâncias, Jesus, ele sabe do que a gente precisa, quem nós somos, e ele procura por nós. Ele conhece você, ele transforma você, ele ama você. Se você tem alguma dúvida nessa vida, talvez alguém tenha falado para você que você não é uma pessoa que é amável, que você não é amado, mas se você tem alguma dúvida nessa vida, se você é amado, hoje eu trago para você exatamente o que a palavra do Senhor diz. O nosso Deus, ele é aquele que ama, ele é aquele que cuida, ele é aquele que enfaixa as feridas, ele é aquele que transforma as nossas vidas. Vão ter coisas que ele vai nos corrigir? Vai. E a Bíblia diz muito claro que é por amor. De qualquer forma, é por amor. Você é amado, Deus quer cuidar de você, não só te curar, mas enfaixar as suas feridas e curar a nossa alma. Eu vou convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração diante do Senhor. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.